E se as táticas secretas dos maiores espiões do mundo pudessem, na verdade, nos ensinar a fazer amigos? Pode parecer meio doido, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas lições de um ex-agente do FBI que basicamente transformou suas técnicas de recrutamento num guia para criar conexões humanas. Pois é, essa é a grande pergunta aqui. E olha, a resposta pode surpreender muita gente. Pensa só. As mesmíssimas estratégias que um agente usa para ganhar a confiança de um alvo numa missão super arriscada são, na real, os tijolinhos que constroem qualquer relacionamento forte e verdadeiro. Para a gente entender o poder que isso tem, vamos começar com um caso prático. Uma história que mostra como a linguagem do corpo, sem uma única palavra, pode ser muito mais persuasiva e convencer até o mais cético dos céticos. Olha só essa história. O autor do livro que inspirou essa análise, que é um ex-agente do FBI que virou professor, conta o caso de um aluno dele, o Tim. A turma duvidou e desafiou o Tim a convencer uma mulher qualquer no bar a ir até a mesa deles, mas sem falar absolutamente nada. Acharam que era impossível, uma loucura. Só que, 45 minutos depois, usando só linguagem corporal, a mulher levantou e foi até a mesa. Dá pra imaginar a cara dos colegas, né? Ficaram de queixo caído. E foi nesse momento que a ficha caiu pro autor, sabe? Foi ali que ele sacou que os métodos do FBI não eram sobre manipulação, mas sim sobre a arte de construir confiança de verdade. As mesmas táticas para recrutar um espião eram, na verdade, um guia, um mapa mesmo, para criar qualquer tipo de conexão humana, do escritório ao café da esquina, na fila do pão, em qualquer lugar. Tá, mas como isso funciona na prática? Qual é a mecânica por trás disso tudo? Pois é, acontece que existe uma fórmula, quase como uma equação de matemática mesmo, que explica como as amizades se formam. É o que a gente vai chamar aqui de fórmula da amizade. Então a fórmula é essa. Amizade é igual a proximidade mais frequência, mais duração, mais intensidade. Para ficar mais fácil, vamos pensar nisso como se fosse o plano de um espião. Primeiro, ele precisa estar perto do alvo, no mesmo ambiente. Isso é a proximidade. Depois, ele precisa ser visto várias vezes, com frequência. Aí vem a duração, que é o tempo que passam juntos, e por fim, a intensidade, que é a qualidade dessas interações. Esse é o alicerce de qualquer conexão. E o mais interessante é ver como isso funciona na vida real. Tem um caso famoso, a Operação Gaivota. A missão era recrutar um diplomata estrangeiro. E qual foi a primeira coisa que o agente do FBI fez? Se mudou para o mesmo bairro do cara. Ele só estava lá, por perto. Isso é a proximidade. E ele era visto com frequência, na rua, no mercado. Essa é a frequência. Tudo isso sem nem falar um oi no começo. E é aí que entram os outros dois elementos. Aos pouquinhos, o agente foi aumentando a duração dos contatos, com um olhar um pouquinho mais longo. E depois, ele adicionou intensidade. Como? Com sinais bem pequenos, mas que fazem toda a diferença. Um aceno de cabeça, um levantar rápido de sobrancelha. Sabe, percebe que ele não chegou de uma vez forçando a barra? Ele foi sutil, foi criando uma curiosidade, plantando uma sementinha, sem levantar nenhuma suspeita. Ok, a fórmula faz sentido. Mas agora vamos focar numa das ferramentas mais importantes para essa fórmula funcionar: os sinais não verbais. Porque é o seguinte, antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa, o nosso cérebro, lá no fundo, já está fazendo um cálculo super rápido. Essa pessoa é amiga ou inimiga? E a resposta para essa pergunta vem toda da linguagem silenciosa do nosso corpo. E a diferença é gritante. Sinais de amigos são aqueles que comunicam: tá tudo bem, pode confiar. É um levantar de sobrancelhas rápido, uma inclinada de cabeça, um sorriso que vem dos olhos, um sorriso genuíno. Já os sinais de inimigo, bom, esses disparam todos os nossos alarmes. Um olhar muito fixo, sem piscar, lábios apertados, virar o corpo para o lado, tudo isso grita perigo. E olha que exemplo curioso sobre isso, o tal do paradoxo do Botox. Quando alguém aplica Botox, às vezes os músculos ao redor dos olhos e da testa ficam paralisados, certo? Com isso, a pessoa pode simplesmente perder a capacidade de fazer esses pequenos sinais de amigo. E qual o resultado? O parceiro ou a parceira pode começar a sentir, de forma inconsciente, que a pessoa está mais distante, menos carinhosa, tudo pela falta desses pequenos sinais. É bizarro pensar no poder que isso tem, né? Beleza, então dominar os sinais do corpo é o primeiro passo, o fundamental. Mas tem um próximo nível. E ele envolve umas táticas psicológicas que são, nossa, muito sutis, mas poderosíssimas. São as chamadas leis da atração, que os agentes usam para, digamos, acelerar o processo de criar confiança.
Vamos dar uma olhada em 3 dessas técnicas. Primeiro, o efeito Ben Franklin. A ideia é a seguinte: quando a gente pede um pequeno favor para alguém e a pessoa faz, o cérebro dela precisa justificar aquilo. E como ele faz? Concluindo que gosta de quem pediu o favor. É contraintuitivo, mas funciona. Segundo, elogio de terceiros. Um elogio que vem por outra pessoa tem um peso enorme, parece muito mais sincero. E por último, as declarações empáticas. Em vez de falar, eu te entendo, que às vezes soa vazio, é muito mais forte validar o sentimento da pessoa. Falar algo como, nossa, isso parece ter sido muito frustrante, cria uma conexão instantânea. Tá bom, muito legal toda essa teoria. Mas e aí, como é que a gente pega tudo isso e aplica no nosso dia a dia? Bom, o caminho é até que simples, mas precisa de um pouco de intenção. São 3 passos básicos. Primeiro, aprender. Entender esses conceitos, deixar a ficha cair. Segundo, usar. Porque, né, conhecimento guardado na gaveta não serve para nada. Tem que testar, aplicar nas pequenas interações. E terceiro, claro, praticar. A habilidade social é que nem músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte fica. Não tem segredo. E para fechar, tem uma citação da Maya Angelou que resume tudo isso de forma perfeita. No fim das contas, tanto as técnicas do espião quanto as ferramentas para fazer um amigo têm o mesmo objetivo final. Não é sobre manipular, é sobre fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem vistas, ouvidas, importantes. Porque a gente pode até esquecer o que alguém disse ou fez, mas a gente nunca esquece como aquela pessoa nos fez sentir. E essa, no final das contas, é a verdadeira arte da conexão humana.